Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 autores de terror, os meus 5 autores favoritos dessa temática que tanto me atrai na literatura. Então, se liga aí no vídeo. Antes de mais nada, já deixe seu like no vídeo, já se inscreva no nosso canal. Estamos buscando chegar aos 1000 seguidores para conseguir fazer lives aqui para vocês, lives ligadas à literatura, eu lendo livros aqui com vocês, vai ser muito legal, então me ajude a chegar aos 1000 seguidores, se inscreva no nosso canal. E se você quer saber um pouco mais de literatura, quer ver minhas resenhas, me siga lá no Instagram também, nas minhas redes sociais que estão todos aqui na descrição. O primeiro autor do qual eu vou falar é o autor que para mim é o pai do terror, o cara que inventou essa temática, que inventou como se escreve terror lá ainda no século retrasado, foi o primeiro cara que escreveu terror e é dos autores que eu vou mostrar pra vocês o que eu menos conheço, o que eu menos li coisas sobre ele, então preciso ler mais de Edgar Allan Poe. Tenho esse livro aqui que tem vários contos dele, já li também sobre o detetive dele, né, o Auguste Dupin, que é o primeiro detetive da literatura também. O Allan Poe é o cara que fez uma revolução na literatura, foi o primeiro grande escritor de terror, de suspense, o primeiro que apresentou um detetive e que seguiu de parâmetro para outro, serviu de inspiração para escritores que vieram depois, como, por exemplo, o nosso queridíssimo H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, que é, talvez, o autor que eu mais goste da temática de terror. Apesar de ter algumas ressalvas contra a pessoa dele, né, uma pessoa que viveu num século completamente diferente do que a gente vive hoje, numa realidade completamente diferente, que tinha muitas coisas consideradas racistas na sua obra, mas que traz uma obra muito boa, uma obra muito interessante, principalmente pelo estilo de obra que ele costuma apresentar. Os contos dele são contos que vão se interligando com contos escritos anos depois. Isso eu acho muito interessante e tá ligado à principal característica que eu gosto do H.P., que é o fato de ele conseguir criar um universo único, um universo que poucos escritores conseguiram criar algo tão singular, cidades com características que aparecem em diversos contos dele, personagens que aparecem novamente em vários contos dele. Ele criou um universo tão rico que esse universo virou jogo de videogame, jogo de tabuleiro e serviu também como inspiração para outros escritores. Inclusive agora há pouco tempo virou uma série de televisão chamada Território Lovecraft, que é baseado num livro que não é dele, mas que tem também esse nome, Território Lovecraft, que envolve um pouco da literatura do Lovecraft e que tá passando na HBO. Já li o livro, não gostei tanto do livro, não é um livro perfeito, mas a série parece ser muito boa. Tô no episódio 2 e tô gostando bastante dela. O nosso terceiro escritor do qual eu vou falar é o meu escritor favorito. Eu disse no começo do vídeo que o Allan Poe é o pai do terror, é quem inventou o terror, que o Lovecraft é o meu escritor favorito nessa temática, mas o meu escritor favorito em todo o resto, o meu escritor favorito para a vida se chama Stephen King, e esse livro aqui é o livro mais aterrorizante que eu já li, o livro que me deu mais medo na vida, It, a Coisa. O filme não me deu tão medo quanto o livro. Ver o terror acontecendo com crianças eu acho que é muito pesado, ver a amizade das crianças é algo muito legal, ver elas fazendo várias coisas para continuar com aquela amizade, para se perpetuar aquele grupo. É um livro perfeito e é um livro muito aterrorizante, com muitos monstros, inclusive, esqueci de falar, o Lovecraft tem muitos monstros que viraram história, assim, monstros que são falados até hoje. Ele escreveu os livros lá no começo do século XX, final do século XIX, mas os livros dele perpetuam os monstros e a maneira e as cidades continuam sendo conhecidas, aparecem em outros lugares com outros escritores, e a gente tem monstros ali como o Dagon, como o Cthulhu, que é um dos monstros mais legais, assim, um dos monstros que eu mais gosto nessa temática de terror. E Pennywise de It, a Coisa, é também, talvez, com certeza absoluta, é o palhaço mais assustador do mundo, da história da literatura e do cinema. Talvez ele seja um dos maiores monstros, assim, vendo de todas as esferas, de todos os mundos criados. Talvez Pennywise seja o pior de todos, assim, o cara é um palhaço que se transforma em aranha, que come criancinhas, que arranca braços de crianças bem pequenas. Então, ele tem um teor de terror
terror inigualável e muito, muito, muito temeroso. É algo que fica na mente das pessoas e It, sem dúvida, é o livro que mais me aterrorizou até hoje. Então fica aí a dica para quem gosta de livros de terror, para quem não leu essa Bíblia ainda, It vale muito a pena. Passando agora para a esfera dos quadrinhos, eu tenho um escritor de mangá que é, sem sombra de dúvida, o cara mais aterrorizante do mangá, que se chama Junji Ito. É simplesmente fabuloso, ó. Tanto a ilustração dele como as histórias que ele cria. Infelizmente, poucos livros dele, poucas HQs, graphic novels dele chegam ao Brasil. Essa daqui foi lançada pela Dark Side ainda. Se chama Fragmentos do Horror. E é uma graphic novel bem interessante, bem boa também. Mas ele tem vários outros livros. A maioria dos livros que eu tenho do Junji Ito são livros que eu comprei em inglês, em viagens, que não chegaram ainda no Brasil, infelizmente, mas que são muito bons. Quem gosta de mangá, quem gosta de quadrinhos, quem gosta de histórias que não tem aqueles vários volumes nos quadrinhos, como é normal a gente encontrar em quadrinhos de super-herói, por exemplo, Junji Ito é uma ótima pedida, principalmente porque o terror que existe nos quadrinhos dele você vai encontrar só nas obras do Ito, porque ele é o grande cara do terror do mangá, sem nenhuma dúvida. Mas não são só escritores estrangeiros ou escritores de quadrinhos que aterrorizam os nossos sonhos à noite. Temos escritores nacionais muito bons nessa temática também. Um deles, o meu favorito até então, é Marcos de Brito, que acaba de lançar o Apocalipse segundo Fausto, contando uma história que já é bem conhecida biblicamente falando, mas remodelando ela, trazendo outros fatores bem interessantes, e todos os livros do Marcos de Brito são muito aterrorizantes. Ele é, sem dúvida, um dos expoentes dessa temática da nova literatura nacional e aparece aterrorizando muito bem quem lê os livros dele, utilizando de temáticas como, por exemplo, traumas infantis em alguns livros. Outros ele fala sobre lendas brasileiras, e esse daqui ele traz uma história bíblica completamente remodelada, tornando a história em si muito original, mesmo você sabendo o que vai acontecer no decorrer do enredo. Tem várias surpresas no desenvolvimento do livro. É outro livro muito bom e que foi recém-lançado. E o Marcos tem uma peculiaridade ainda, que os livros dele não são de contos, né? São livros de histórias completas, o que também é algo bem raro de a gente ver no terror, assim, né? O Stephen King mesmo escreve terror às vezes com contos, às vezes com livros. O Lovecraft escrevia muitos contos, são poucos livros completos que a gente tem do Lovecraft contando só uma história. E o Edgar Allan Poe também é a mesma coisa, era mais focado em contos. E a gente tem um enorme contista brasileiro também, chamado César Bravo, que lançou o CB 180, que tem um formato aqui de fita cassete que é sensacional, olhem só atrás, muito maravilhoso, e que agora foi anunciado que no final desse ano ele vai lançar um chamado DVD de terror, né? Esse aqui é o VHS, vamos ter um DVD também, em formato de livro, mas com todos os detalhes que um DVD traz pra gente. Ele ainda é um cara muito novo na literatura, ele tem 2 ou 3 livros lançados, todos pela Dark Side. Ele era farmacêutico antes de virar escritor, virou escritor depois da vida adulta dele, assim, sem muitas pretensões, e virou um grande escritor. É outro cara que eu gosto muito. Os contos dele são contos bem peculiares, porque as histórias se interligam em algum momento, como aquelas lá do Lovecraft, mas de maneira diferente, porque a dele acontece normalmente numa cidade fictícia que ele cria, e em cima dessa cidade as coisas vão acontecendo. Começa o primeiro conto, depois um pouco no futuro tem uma outra modificação daquilo dali, e quando tu vê, essas histórias estão se interligando, contos de pessoas diferentes, locais diferentes estão fazendo sentido dentro de outros contos, como se fossem spin-offs dentro das coisas conforme o livro vai evoluindo. Isso é muito, muito, muito maravilhoso, principalmente pra mim, gosto de histórias que vão tendo um enredo, e que um enredo mais elaborado do que propriamente contos. Eu tenho inclusive um problema com contos, que é algo que não se aplica a esses contistas que eu mostrei pra vocês aqui, porque eu não gosto de histórias curtas. Eu acho que contos ali de 5 páginas, 10 páginas são contos que fica faltando uma parte do enredo. Ele tem um começo, aí ele tem um meio, às vezes meio atropelado, ou o final dele é um final que não responde muita coisa daquilo que foi criado dentro da obra. Então isso me prejudica um pouco, eu não gosto desse estilo de literatura. Mas, como Stephen King, como Edgar Allan Poe, como H.P. Lovecraft, como César Bravo, eles fazem contos de 100 páginas, de 50 páginas. Então, um livro de contos do Stephen King, por exemplo, como o Com Sangue, que foi lançado esse ano aqui no Brasil, são 4 contos em 500 páginas de livro. Então,
tem sim um desenvolvimento muito bom, não fica faltando nada na história. E para mim isso é muito importante, principalmente na temática de terror, porque você precisa primeiro achar que aquela situação é uma situação normal, depois aquilo começa a causar um grande susto, começa a evoluir o temor que o livro vai criando em você, até você ficar completamente assustado com o que está acontecendo, horrorizado com as coisas que estão passando por ali, e aquilo precisa de um final, aquela história precisa terminar de alguma forma. O H.P. Lovecraft costumava terminar suas histórias não com as pessoas mortas, mas com elas completamente loucas. O Stephen King, diferentemente disso, como ele faz em It, ele termina uma história como se aquilo tudo ali tivesse acabado, o problema tivesse resolvido, mas não, aquele problema volta a assolar aquelas pessoas, volta a assustar cidades, volta a trazer o terror na população e a história toda está reestabelecida, como acontece nesse livro aqui, onde 20 anos depois os amigos precisam se reencontrar para batalhar com Pennywise novamente. Então, cada escritor de terror tem a sua peculiaridade, tem a forma como ele cria essas histórias, tem os seus monstros, e algumas histórias não é um monstro fictício o que mais assusta, como no caso das histórias do Marcos de Brito. Aqui, deixei para você 5 dicas de livros e autores que, se você gosta de terror, para esse nosso dia de Halloween, com certeza vai gostar de ler estes rapazes. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos de volta com mais literatura.